Esta é uma história de ficção sobre uma rapariga a quem a vida ensinou cedo demais o peso da falta, da humilhação e do silêncio. Durante anos, Leonor habituou-se a ouvir que era um fardo, um resto, alguém destinado a agradecer até às migalhas. Mas houve um dia em que uma nódoa de café, um apelido esquecido e uma porta aberta no momento certo mudaram o rumo de tudo. E às vezes é mesmo assim. O que parece o ponto mais baixo pode ser apenas o lugar de onde uma pessoa finalmente ganha impulso para subir. Se, ao longo desta história, reconhecer alguém, ou até uma parte de si, partilhe a sua opinião nos comentários. E, se aprecia histórias intensas, humanas e cheias de reviravoltas, deixe o seu gosto e subscreva o canal. Leonor crescera sem qualquer ideia de conforto. O pai morrera numa missão militar quando ela ainda era pequena demais para guardar o timbre da voz dele, mas já tinha idade suficiente para sentir o vazio que ficou em casa depois da notícia. A mãe, Matilde, criou-a sozinha como pôde, arrastando o corpo cansado de emprego em emprego, entre crises de saúde, baixas médicas e despedimentos disfarçados de saída por vontade própria. Sempre que perdia trabalho, Matilde fechava-se no quarto e chorava contra a almofada, tentando fazê-lo sem ruído, como se a dor também tivesse de ser poupada para não pesar na casa. Mas Leonor ouvia tudo. O choro abafado, A tosse arrastada. As gavetas a abrir e a fechar, quando a mãe contava moedas para perceber se ainda dava para pão, óleo e um pacote de massa. Houve noites em que o jantar foi pão mergulhado em óleo com sal. Noutras, massa simples, sem molho, sem carne, sem qualquer promessa de sobremesa. A infância de Leonor não teve bicicletas novas, nem festas, nem férias, nem cadernos bonitos. Teve remendos nas mangas, solas gastas e a habilidade amarga de fingir que não tinha fome diante dos outros. Na escola, aprendeu cedo outra forma de pobreza. A pobreza de quem é visto e julgado todos os dias. As outras raparigas comentavam a roupa dela com uma crueldade quase distraída, como se estivessem apenas a descrever a meteorologia. Falavam da camisola cozida 2 vezes, dos sapatos demasiado usados, do casaco antigo, do cabelo apanhado sempre com o mesmo elástico gasto. Leonor tornou-se especialista em baixar os olhos, sorrir quando não queria sorrir e fingir que não ouvia os risinhos no fundo da sala. A vergonha foi crescendo dentro dela devagar, como cresce o frio num quarto onde nunca bate sol. Quando fez 14 anos, perdeu também a mãe. A morte não chegou com estrondo. Chegou cansada, quase em silêncio, como tudo naquela casa. De um dia para o outro, Leonor ficou sem a única pessoa que, apesar de tudo, a olhava com ternura. Foi então que a tia Celeste, irmã de Matilde, a recebeu em casa. À primeira vista, pareceu um gesto de família. Na prática, foi apenas a troca de uma fragilidade por outra. Celeste gostava de repetir que estava a fazer um favor à sobrinha. Dizia-o com a mesma facilidade com que se sentava à mesa à espera do jantar e chamava preguiça ao cansaço dos outros. Não tinha disciplina para trabalhar, nem gosto por tratar da casa, mas tinha um talento raro para mandar. Em poucos dias, Leonor passou a lavar, cozinhar, limpar, arrumar, esfregar, tratar da roupa e ainda correr ao pequeno comércio da rua para ir buscar a bebida que a tia consumia ao fim da tarde. A dona do estabelecimento, Odete, deixava quase sempre tudo apontado, porque era amiga de Celeste havia muitos anos. E assim os dias iam passando. Dívidas, promessas, copos, lamúrias e a mesma conversa amarga ao cair da noite. Embriagada pela frustração e pela própria pequenez, Celeste repetia sem parar que Leonor era um peso morto. Dizia que uma rapariga com aquela idade já devia estar casada, a aliviar despesas, a ter juízo. Leonor ouvia aquilo em silêncio, primeiro com medo, depois com mágoa, e por fim com uma espécie de cansaço seco. O mais cruel não era apenas o tom, era a utilidade escondida por trás de cada frase. Celeste não queria o bem da sobrinha. Queria livrar-se dela, se possível com lucro. Odete, a amiga do comércio, tinha um filho chamado Rubem. Trabalhava com a mãe. Era conhecido na zona. E a família tinha mais estabilidade do que Celeste alguma vez tivera.
Foi o suficiente para a tia começar a fantasiar um futuro em que Leonor se casava com ele. E ela, por tabela, passava a entrar na loja sem pagar, a levar produtos para casa, a adiar contas, a viver pendurada na generosidade alheia. Muitas vezes puxava conversa sobre o rapaz. Perguntava à sobrinha se o achava simpático, se reparara nele, se não seria essa a saída mais sensata. Leonor limitava-se a encolher os ombros. Não queria magoar ninguém, mas sentia com toda a clareza que estavam a tentar empurrá-la para uma vida que não escolhera. Quando atingiu a maioridade, a pressão tornou-se insuportável. Celeste deixou de insinuar e passou a exigir. Falava numa vida confortável, numa oportunidade rara, num destino que não devia ser desperdiçado. Só que por trás dessa conversa via-se demasiado bem o cálculo. A tia queria resolver as próprias dívidas, usando a vida da sobrinha como moeda de troca. Durante muito tempo Leonor engoliu tudo, mas a submissão tem um limite, mesmo nas pessoas mais habituadas a ceder. Numa dessas noites em que Celeste insistia no mesmo assunto, num tom cada vez mais agressivo, Leonor levantou-se de repente da cadeira e disse com uma firmeza que nem ela sabia possuir, que não estava no mundo para pagar os erros, nem os vícios de ninguém. Disse que não ia casar por conveniência, muito menos para salvar a tia das contas acumuladas. Disse-o tremendo, quase sem ar, mas disse. Celeste gritou. Chamou-lhe ingrata, insolente, mal agradecida. Leonor também chorou, mas já não chorava como uma criança humilhada. Chorava como alguém que, pela primeira vez, se recusava a continuar dobrado. Nessa mesma noite, quando a casa mergulhou no seu silêncio pesado, Leonor arrumou as poucas coisas que tinha. Levou roupa, documentos e uma pequena caixa onde guardava o que mais estimava, as medalhas do pai e os papéis ligados ao seu serviço. Havia ainda uma lata escondida no fundo do armário. Durante anos, ela fora metendo ali moedas, quase às escondidas do próprio desespero, como se juntar pouco de cada vez fosse uma forma de provar a si mesma que ainda existia futuro. Não era muito, mas era o suficiente para respirar durante algum tempo. Saiu sem olhar para trás. Alugou um quarto modesto na casa da Dona Emília, uma viúva idosa de fala mansa e mãos enrugadas, que tratava os inquilinos com a delicadeza de quem sabe o valor de uma mesa posta e de uma palavra dita sem dureza. Pela primeira vez em muitos anos, Leonor dormiu num lugar onde ninguém a insultava antes de adormecer. Ainda assim, a paz não anulava o medo. As moedas poupadas não durariam para sempre. Estudar parecia um luxo impossível, e trabalhar sem formação significava aceitar o que aparecesse. Foi numa manhã banal, à saída de um supermercado, que lhe entregaram um jornal gratuito com ofertas de emprego. Leonor leu cada anúncio com um aperto no peito. Pediam experiência, cursos, competências específicas, referências. Tudo parecia feito para os outros. Ao fim de algum tempo, fixou-se num número. Procuravam uma funcionária de limpezas para um escritório. Não havia nada de glamouroso naquilo, mas a necessidade raramente permite orgulho. Ligou. Foi chamada. Foi aceite quase de imediato. Mais tarde percebeu por quê. O ambiente naquele escritório era tão tóxico que as funcionárias de limpeza não duravam. Havia sempre queixas, ordens contraditórias, humilhações e uma tensão de fundo que contaminava tudo. Naquele dia, os corredores estavam sujos, o pó acumulava-se nas superfícies e Leonor, de contrato assinado, mal teve tempo de guardar a mala antes de receber um balde, uma esfregona e instruções secas. Entrou numa das salas com cautela. Havia computadores, telefones, gente a escrever, a teclar e a falar em tom apressado. Leonor começou a trabalhar de cabeça baixa, concentrada em não incomodar ninguém. Foi então que ouviu uma voz dura, cortante, saída de uma mulher que nem precisava de falar alto para ferir. Chamava-se Bárbara. Era uma dessas mulheres cuja beleza impressiona primeiro e cansa logo a seguir. Tinha traços perfeitos, postura impecável e um olhar afiado, sempre à procura da fraqueza mais próxima. Reparou logo na esfregona, no cheiro do detergente, nos sapatos de Leonor, no casaco antigo, em tudo o que pudesse servir de material para desprezo. Disse, diante de todos,
que o material de limpeza cheirava mal, que aquilo era insuportável, que a novata talvez devesse aprender a lavar a esfregona antes de entrar numa sala onde trabalhava gente séria. Leonor pediu desculpa em voz baixa e saiu para enxaguar o rolo de borracha, sentindo as faces a arder. Ao passar perto da porta, ouviu 2 colegas a comentar, em surdina, que a rapariga era bonita, apesar do ar humilde e da roupa sem graça. Comparavam-lhe os olhos claros, a cintura fina, a expressão tímida. Um deles, até com alguma ternura, murmurou que ela parecia uma Cinderela perdida no sítio errado. Leonor fingiu que não ouviu. Já tinha aprendido que em certos lugares, ser notada podia doer mais do que ser invisível. Nos dias seguintes, Bárbara fez da presença dela um pequeno espetáculo diário. Criticava a forma como limpava as mesas, implicava com um canto mal varrido, mandava-a voltar a passar pano onde já não havia uma única marca. Mas o pior não era isso. O pior era o prazer com que expunha Leonor ao ridículo perante os outros, como se cada humilhação pública lhe desse alguma sensação de poder. Bárbara percebia que a nova funcionária tinha uma beleza diferente da sua. Não era uma beleza ostentada, construída para dominar a sala. Era uma delicadeza desarmada, quase silenciosa. E talvez por isso mesmo, sentiu-a como ameaça. Há pessoas que não suportam a existência de alguém que, mesmo sem competir, lhes recorda que nem todo o brilho precisa de crueldade para se impor. Entre os colegas, quase todos preferiram alinhar com a mais forte. Alguns riam por cobardia, outros por interesse. E houve os que nada diziam, mas também nada impediam. Leonor começou a sentir que, mais do que limpar o chão, estava ali para servir de alvo. Só um dos funcionários parecia olhá-la sem maldade. Chamava-se Duarte. Tinha um ar simpático, um sorriso fácil e a ligeira timidez de quem, em teoria, até gostaria de ser melhor do que é. Numa noite em que Leonor saiu mais tarde do que o habitual, encontrou-o à espera junto à saída. Disse-lhe que não queria parecer invasivo, mas que lhe apetecia convidá-la para tomar um café. Leonor hesitou, surpresa, mas acabou por aceitar. Conversaram durante quase 1 hora numa pastelaria discreta, perto do escritório. Duarte foi leve, atento, curioso. Fez perguntas sobre coisas simples, ouviu as respostas sem a interromper e pela primeira vez em muito tempo, Leonor sentiu-se tratada como pessoa. Não contou toda a sua vida, mas falou o suficiente para lhe mostrar que por trás daquela roupa modesta havia alguém cansado, sim, mas ainda capaz de rir. Duarte também lhe pareceu sincero. E isso bastou para que uma esperança pequena, quase tola, começasse a mexer dentro dela. No dia seguinte, essa esperança levou o primeiro golpe. Uma colega aproximou-se dela no corredor e, com aquele tom de falsa pena que costuma anteceder a crueldade, avisou-a de que Duarte era namorado de Bárbara. Disse-lhe que os dois falavam em casamento, que Bárbara andava a caminho de uma promoção importante e que seria melhor Leonor não se meter onde não era chamada. Depois sorriu, satisfeita por ter lançado o veneno, e foi-se embora. Leonor ficou parada, com a sensação de ter cometido uma falta sem saber qual. Não procurara ninguém, não roubara nada a ninguém. E, no entanto, de repente, sentia-se culpada apenas por ter acreditado durante 1 hora que podia ser vista com respeito. Bárbara não demorou a mostrar que já sabia de tudo. Na manhã seguinte, entrou na sala onde Leonor limpava o pó das estantes e, num tom doce demais para ser verdadeiro, começou a comentar a roupa dela como quem analisa peças de museu. Perguntou de onde vinha aquela camisola tão vintage, se os sapatos tinham sido herdados de alguma tia-avó, se havia uma feira onde se compravam relíquias daquela espécie. As outras mulheres do departamento riram com cuidado, sem exagerar, para não parecerem maldosas, mas também sem perder a oportunidade de agradar a futura chefe. Duarte estava lá, e foi isso que doeu mais. Não só não a defendeu, como desviou os olhos, sorriu de forma embaraçada e deixou que tudo acontecesse. Não precisou de dizer nada. A sua omissão foi suficiente. Naquele instante, Leonor percebeu com uma lucidez amarga que a cobardia, quando veste bons modos, continua a ser cobardia. Depois desse episódio, ele nunca mais a convidou para nada. Cruzava-se com ela nos corredores, fingia pressa, evitava o olhar dela.
Já não havia dúvida. Tinha escolhido o lado mais conveniente. Leonor sofreu, claro que sofreu, mas o que a feriu não foi uma grande paixão perdida. Foi perceber como, por carência, quase entregara valor a alguém incapaz de sustentar um gesto simples de lealdade. Quis despedir-se. Foi ao departamento de recursos humanos, disse que não aguentava mais aquele ambiente, mas explicaram-lhe que, se saísse antes de completar o primeiro mês, arriscava-se a perder o pagamento. Leonor lembrava-se vagamente do contrato, das folhas apressadas, da assinatura feita com fome de trabalho e de futuro. Não tinha margem para discutir. O dinheiro estava quase a acabar. E foi nesse período, justamente quando tinha menos do que nunca, que a vida lhe entregou outra responsabilidade. Num fim de tarde, encontrou um gatinho branco escondido perto da entrada de serviço do edifício. Era tão pequeno que mal sabia miar. Alguém o devia ter abandonado. Tremia, esfomeado, encostado a um caixote como se estivesse a pedir licença para existir. Leonor olhou para ele e reconheceu imediatamente aquela vulnerabilidade sem defesa. Meteu-o às escondidas dentro de uma caixa vazia, protegeu-o até terminar o turno e levou-o para o quarto alugado. Dona Emília não só não protestou, como trouxe um pires velho para a água e uma manta pequena para improvisar cama. Leonor chamou-lhe Tobias e, a partir daí, por mais duro que o dia fosse, havia sempre um ser vivo à sua espera, com olhos confiantes, sem desprezo, sem cálculo. Quando o dinheiro apertou, ela chegou a repartir com o gatinho o último iogurte e o último pedaço de pão. Era pouco, mas era amor. E às vezes, é esse pouco que impede alguém de desabar por completo. O tão esperado dia do salário coincidiu com a visita do grande responsável pela rede de escritórios e empresas a que aquele local pertencia. Chamava-se Henrique Duarte. Era um homem de presença firme, antigo militar, conhecido pela disciplina e pela intolerância à desorganização. Toda a gente no escritório entrava em tensão quando ele aparecia. Toda a gente, exceto Bárbara, que se movia à volta dele com a segurança de quem se julgava intocável. Nessa manhã, ela viu a visita como oportunidade perfeita. Quando Henrique entrou no departamento, Bárbara ergueu-se de imediato, compôs o cabelo, alisou a blusa e avançou com um sorriso estudado. No movimento, esbarrou de propósito no copo de café que deixara pousado ao lado da secretária. O copo caiu e parte do líquido espalhou-se no chão, junto à cadeira. Com um gesto rápido, ela empurrou o recipiente vazio para debaixo da mesa, como se nada tivesse acontecido, e começou a cumprimentar o chefe com uma simpatia quase teatral. Depois, apontou discretamente para a mancha no chão e comentou, em tom indignado, que a nova funcionária das limpezas era incompetente, que o departamento estava sempre maltratado, que era impossível trabalhar num espaço assim. Henrique franziu o sobrolho. Não gostava de sujidade, mas gostava ainda menos de desculpas. Limitou-se a pedir que Leonor fosse ao gabinete dele. Ela entrou com o coração apertado. Imaginou o despedimento, a renda por pagar, o regresso forçado à casa da tia, o gatinho sem alimento. Pensou tudo isso em poucos segundos. Henrique fez-lhe perguntas diretas. Quis saber por que razão havia manchas por limpar, por que motivo o departamento se queixava, o que se passava ali. Leonor, ainda trêmula, tentou explicar que o local fora limpo, que a sujidade devia ter aparecido depois, que Bárbara embirrava com ela desde o primeiro dia. Não falou em lágrimas, não tentou comover. Limito-se a dizer a verdade, como quem já não tem energia para enfeitar o sofrimento. O homem ouviu-a em silêncio. Havia qualquer coisa no nome dela que o deixara atento desde o início. Pediu-lhe o apelido completo outra vez. Pediu depois o nome do pai. Quando Leonor respondeu, o ar dele mudou. Durante uns segundos, não pareceu um chefe. Pareceu alguém que, de repente, regressara a um tempo longínquo, duro e irreparável. Confirmou mais uma ou duas informações. E então percebeu. O pai de Leonor não era apenas um militar morto em serviço. Tinha sido seu companheiro de missão. Um homem que, num momento crítico, lhe salvara a vida à custa da própria. Henrique levantou-se devagar, deu alguns passos pelo gabinete e ficou de costas para ela,
como se precisasse de ordenar a memória antes de falar. Quando voltou a encará-la, já não havia frieza no olhar. Havia respeito. E talvez um resto de culpa antiga, aquela culpa muda que fica em quem volta vivo enquanto o outro não volta. Disse-lhe que compreendia muita coisa agora. Disse-lhe também que não fazia sentido a filha de um homem como aquele estar ali a ser enxovalhada, a empurrar esfregonas no ambiente onde a maltratavam. Leonor tentou protestar, explicar que precisava de trabalhar, que não queria favores, que só precisava de uma oportunidade honesta. Henrique respondeu-lhe, de forma calma, que era precisamente disso que estavam a falar, de uma oportunidade honesta. Naquele mesmo dia, mandou investigar o comportamento de Bárbara. Não foi preciso muito. Bastou ouvir algumas pessoas em separado, rever pequenas queixas acumuladas e confirmar o episódio do café para perceber o tipo de ambiente que ela semeava. A mulher foi afastada. Talvez a tenha surpreendido mais o facto de o seu jogo ter finalmente encontrado um limite do que a própria consequência. Leonor, por sua vez, recebeu o salário com um prêmio inesperado. Quando viu o valor, ficou atordoada. Passou primeiro numa loja de animais e comprou comida boa para Tobias, algumas latas de patê e até um brinquedo simples, daqueles com penas na ponta. Depois levou as compras para casa a andar depressa, quase a correr, como se a felicidade, por ser tão recente, pudesse escapar-lhe das mãos. Mas o dia seguinte trouxe ainda mais. Ao chegar ao escritório, viu uma senhora mais velha a tratar da limpeza. Pensou que tivesse acontecido alguma confusão. Pouco depois, o Departamento de Recursos Humanos chamou-a e entregou-lhe um novo contrato. Ia passar a trabalhar como operadora de apoio ao cliente, com funções administrativas simples e acompanhamento direto. Não era uma chefia, não era um milagre, mas era uma porta aberta. Uma porta verdadeira. Nessa tarde, Henrique voltou a chamá-la ao gabinete. Falou-lhe do pai com sobriedade, sem dramatizar, mas com uma estima que a comoveu profundamente. Depois tirou um molho de chaves da gaveta e colocou-o sobre a mesa. Explicou que tinha um apartamento vazio, comprado há anos para um futuro que não chegara a acontecer. Disse-lhe que não queria vê-la gastar metade do ordenado num quarto alugado, muito menos arrastar-se de favor em favor. Se aceitasse, poderia ir viver para lá. Leonor ficou sem palavras. Perguntou quase com vergonha se poderia levar o gato. Henrique soltou uma das poucas gargalhadas abertas que os funcionários alguma vez lhe tinham ouvido. Respondeu que podia levar o gato, os brinquedos do gato e até o mundo inteiro, se isso a ajudasse a recomeçar. Mudou-se poucos dias depois. Despediu-se de Dona Emília com um abraço tão apertado que ambas choraram. O apartamento era muito maior do que tudo o que Leonor conhecera até então. 3 quartos, janelas amplas, uma cozinha onde a luz entrava sem pedir licença, silêncio, sem ameaça. Tobias andava de divisão em divisão, como um pequeno rei branco a inspecionar o novo território. Leonor pousou a caixa com as medalhas do pai na cômoda do quarto e ficou alguns minutos a olhar à volta. Pela primeira vez, uma casa não lhe parecia apenas abrigo. Parecia dignidade. A mudança exterior veio acompanhada de outra, interior. Henrique não a tratou como protegida inútil, mas como alguém em quem valia a pena investir. Comprou-lhe alguma roupa adequada ao novo posto, providenciou o essencial para a casa e, sobretudo, começou a ensinar-lhe o funcionamento da empresa. Explicava processos, mostrava documentos, fazia perguntas para perceber como ela raciocinava. E Leonor aprendia depressa. Tinha inteligência, disciplina e um tipo de gratidão que não humilha, mas fortalece. Foi também ele quem insistiu para que retomasse os estudos. Celeste passara anos a repetir que estudar era coisa de ricos, de gente com costas quentes. Henrique desmontou essa mentira com uma frase simples. O conhecimento não apaga o passado, mas impede que o passado mande no futuro. Leonor candidatou-se ao curso de economia. Entrou. E, entre o trabalho, as aulas e a casa nova, começou a construir uma versão de si mesma que durante muito tempo parecera impossível. Duarte reparou na transformação quase de imediato. Reparou na postura mais firme, no cuidado novo com a aparência, na forma como Leonor já não atravessava os corredores pedindo desculpa por existir. Reparou, sobretudo, no respeito que a direção lhe demonstrava.
Foi então que descobriu uma coragem tardia. Terminou o namoro com Bárbara, já sem qualquer custo real, e tentou reaproximar-se de Leonor como se o passado fosse apenas um mal-entendido. Convidou-a para sair, sugeriu um café, tentou recuperar o tom leve dos primeiros dias. Leonor ouviu-o até ao fim e respondeu com uma tranquilidade que valia mais do que uma vingança ruidosa. Disse-lhe que, por algum tempo, pensara que ele era diferente, mas que agora compreendia melhor. Há pessoas gentis quando tudo lhes corre bem, e há pessoas decentes quando isso lhes custa alguma coisa. Ele pertencera ao primeiro grupo. E ela, entretanto, deixara de ter espaço para esse tipo de fraqueza na própria vida. Duarte afastou-se sem discussão, talvez envergonhado, talvez apenas desapontado por a porta já não estar aberta. De uma forma ou de outra, Leonor não sofreu. Às vezes, o amor próprio amadurece precisamente no dia em que se deixa de chamar destino aquilo que sempre foi apenas carência. Quanto a Celeste, ainda tentou reaparecer quando soube, por terceiros, que a sobrinha estava melhor. Falou em saudades, em reconciliação, em laços de sangue. Leonor recebeu-a uma vez. Ouviu o suficiente para perceber que o centro da conversa continuava a ser dinheiro, conveniência e vitimização. Não a expulsou, não a humilhou, não repetiu a crueldade que conhecera, mas também não reabriu a porta. Há perdões que podem existir sem convivência, e há distâncias que são, no fundo, uma forma de saúde. Os meses passaram. Leonor habituou-se ao novo ritmo. O escritório, antes lugar de vergonha, tornou-se espaço de aprendizagem. As noites deixaram de ser tempo de medo e passaram a ser preenchidas por apontamentos, chá quente, livros do curso abertos na mesa e Tobias enroscado perto do portátil. Às vezes, Henrique aparecia com documentos para ela analisar e perguntava-lhe a opinião, quase com orgulho. Não havia sentimentalismo excessivo entre os dois. Havia algo mais sólido. Lealdade, respeito e a espécie de afeto discreto que nasce quando uma pessoa reconhece na outra um pedaço de alguém que amou e perdeu. Foi numa tarde comum, já muito distante da rapariga que chegara ali de esfregona na mão, que Leonor entrou numa loja de animais para comprar ração para Tobias. Estava de bom humor, cansava, mas serena. Ao retirar uma lata da prateleira, sem querer bateu noutra, que começou a cair. Antes que tocasse no chão, uma mão segurou-a no ar, com rapidez. Leonor ergueu os olhos. O rapaz que tinha à frente era alto, de expressão aberta, daqueles rostos em que a simpatia aparece antes da frase. Sorriu e comentou, num tom leve, que quem escolhia a ração tão boa claramente levava a sério o bem-estar do gato. Leonor respondeu, divertida, que Tobias era pequeno no tamanho e exigente no paladar. O desconhecido riu-se e contou que também tinha um gato em casa, um animal cheio de manias que se comportava como proprietário do apartamento. Chamava-se Afonso. O que começou como uma troca banal de observações sobre comida para animais foi se alongando sem esforço. Falaram dos gatos, depois das manias humanas refletidas neles, depois de casa, rotina, sorte, trabalho e pequenas coincidências. Leonor percebeu, com surpresa, que não estava a medir cada palavra, nem a defender-se de nada. Afonso não fazia perguntas para sondar fraquezas. Perguntava porque realmente queria ouvir. E ouvia, com aquele interesse raro que não interrompe, não exibe, não tenta impressionar a qualquer custo. Saíram da loja e continuaram a caminhar. Afonso acompanhou-a até perto do prédio. Nenhum dos dois parecia com vontade de terminar a conversa. Havia ali uma tranquilidade estranha, como se reconhecessem não por já se conhecerem, mas por não precisarem de fingir. Antes de se despedirem, ficaram uns instantes em silêncio, sorrindo como duas pessoas que sabem que alguma coisa importante começou, mesmo sem lhe quererem dar nome depressa demais. Só quando Leonor entrou no prédio se apercebeu de que se tinham esquecido de trocar contactos. Na manhã seguinte, quando saiu para trabalhar, encontrou Afonso à porta com 2 cafés de takeaway na mão e um ar meio divertido, meio embaraçado. Disse-lhe que ficara a pensar na conversa do dia anterior e percebera, já demasiado tarde, que não sabia como voltar a encontrá-la. Como a tinha acompanhado até ali, arriscou passar de manhã cedo, não para a pressionar, mas na esperança de a rever e, talvez,
corrigir o esquecimento. Leonor olhou para ele, para os copos quentes, para aquele cuidado simples e sem exagero. E sentiu uma paz que nada tinha a ver com euforia cega. Era melhor do que isso. Era leveza. Era a sensação de estar diante de alguém que não precisava de esmagar ninguém para ocupar o próprio lugar no mundo. Tomaram o café antes de seguirem caminho. Combinaram ver-se nessa noite, depois noutra, e noutra ainda. Com o tempo, Leonor percebeu a diferença profunda entre ser escolhida por interesse e ser verdadeiramente vista. Afonso não tentou salvá-la, nem dominá-la, nem tomar decisões por ela. Gostava dela inteira. Da rapariga que conhecera a falta, da mulher que aprendera a erguer-se, da estudante cansada, da profissional determinada, da dona de um gato teimoso, da pessoa que ainda trazia no peito cicatrizes invisíveis, mas já não se deixava definir por elas. E Leonor, que durante tantos anos acreditara que o amor vinha sempre misturado com humilhação, medo ou dependência, descobriu enfim outra coisa. Descobriu que o afeto saudável não entra aos gritos, não exige que alguém se diminua para caber nele, não aparece para resolver contas alheias, nem recua ao primeiro sinal de conflito. Fica, escuta, respeita, soma. Se há alguma lição escondida nesta história, talvez seja a de que a pobreza mais perigosa não é a falta de dinheiro, mas a convivência prolongada com quem convence alguém de que merece pouco. Quando uma pessoa cresce a ouvir que é um fardo, começa a aceitar migalhas como se fossem banquetes. Mas a vida muda no instante em que ela decide que não nasceu para ser usada, envergonhada ou trocada por conveniência. Leonor não venceu porque alguém teve pena dela. Venceu porque, mesmo ferida, não deixou morrer dentro de si a parte que ainda sabia distinguir humilhação de amor, caridade de respeito, oportunidade de armadilha. E talvez seja por isso que, no fim, tudo encontrou o seu lugar. A memória do pai, a coragem da mãe, a porta que se fechou na casa da tia, o trabalho que parecia castigo, o chefe que reconheceu uma dívida de honra, o gato que trouxe ternura de volta, e o homem que apareceu quando ela já não precisava de ser salva, apenas merecia ser amada com decência. Se esta história lhe fez lembrar alguém, ou até uma fase da sua própria vida, escreva nos comentários. Deixe o seu gosto, subscreva o canal, e quando este vídeo terminar, siga para o próximo que vai aparecer no ecrã final, ou para a playlist com mais histórias como essa.